Oi, pessoal! Vamos abordar aqui exercícios sobre esfera e hiperboloide, outras duas superfícies quádricas estudadas nessa unidade. Neste exercício, vamos determinar o centro e o raio da esfera, que tem a equação x² mais y² mais e² mais 4x menos 2y mais 6e mais 5 igual a zero. Sabemos que esta equação representa uma esfera por dois motivos. O primeiro é que as três variáveis da equação estão elevadas ao quadrado, e esses três termos são positivos, o que caracteriza que é um elipsoide. No segundo é que os coeficientes são iguais, indicando que os três semi-eixos terão o mesmo comprimento, e assim os chamaremos de raio da esfera. Além disso, a equação também nos mostra que é uma esfera cujo centro não está na origem, pois apresenta também outros termos com as variáveis x, y e z, além de x² y² e z². Para determinarmos, então, as coordenadas do centro e o raio dessa esfera, vamos escrever a equação na forma reduzida ou canônica, onde cada termo é o quadrado da diferença de dois termos. Começamos, então, escrevendo a equação na seguinte forma. Agrupamos dentro de cada parênteses os termos de mesma variável. Em cada um desses parênteses, vamos agora procurar completar os quadrados, para que eles sejam o resultado do produto notável do quadrado da diferença de dois termos. No primeiro parênteses, para calcularmos qual valor que deve ser acrescentado, podemos tomar o coeficiente de x, que é 4, e dividir por 2, obtendo 2. Elevando ao quadrado esse resultado, obtemos 4, que é o valor que deve ser completado na equação. Assim, para não alterar a equação, escrevemos dentro do parênteses mais 4 menos 4, que equivale a somar zero dentro do parênteses. Poderíamos também ter apenas acrescentado 4 dentro do parênteses e no lado direito da equação somar também 4, como aparecerá em seguida na próxima linha. Agora, realizando o mesmo procedimento no segundo parênteses, tomamos o coeficiente de y, que é 2, e dividimos por 2. Elevamos esse resultado ao quadrado, obtendo 1, que escrevemos dentro do parênteses juntamente com seu oposto menos 1, para não alterar a equação. Para completar o quadrado no terceiro parênteses, tomamos o coeficiente de z, que é 6, dividimos por 2 e elevamos esse resultado ao quadrado, obtendo o valor que devemos usar para completar o quadrado nesse terceiro parênteses. Terminado de completar os quadrados, escrevemos o restante da equação. O próximo passo é deixar dentro do parênteses um dos termos acrescentados e reescrever o outro no lado direito da equação. Assim, ficaremos com o resultado dos três produtos notáveis do lado esquerdo da equação e no lado direito, juntamente com o termo independente, os termos que foram acrescentados para completar os quadrados. Escrevemos, então, o produto notável que representa cada um dos resultados dentro dos parênteses, ou seja, x² mais 4x mais 4 é resultado de x mais 2². y² menos 2y mais 1 é o resultado de y menos 1². E z² mais 6z mais 9 é o resultado de z mais 3². No lado direito, realizando as operações indicadas, obtemos 9. Essa é, então, a equação reduzida dessa esfera, de onde podemos determinar qual o seu centro e raio. Para isso, devemos lembrar que as coordenadas do centro são os termos independentes da diferença nesse produto notável. Então, reescrevendo esses produtos notáveis como diferença de dois termos, obtemos x menos o menos 2, no primeiro parênteses,
significando que a coordenada x do centro é 2, y menos 1 no segundo parêntese, logo a coordenada y é 1, e z menos 3 no terceiro parênteses, logo a coordenada z é menos 3. E como 9 é 3 ao quadrado, concluímos que o raio é 9. Assim, o centro da esfera é dado pelo ponto C, de coordenadas menos 2, 1 e menos 3, e o raio é 3. Neste exercício, vamos considerar uma esfera que tem raio 5 e centro no ponto C de coordenadas x igual a 2, y igual a 5 e z igual a 3. A partir dessas informações, vamos escrever suas equações e realizar um esboço do gráfico. Como já temos o valor do raio e das coordenadas, podemos iniciar escrevendo a equação canônica dessa superfície quádrica, pois ela é da forma x menos h ao quadrado, y menos k ao quadrado, z menos l ao quadrado, igual a r ao quadrado. E assim, basta apenas substituirmos h, k e l pelas coordenadas do centro e r pelo valor do raio. Assim como as coordenadas do centro são 2, 5 e 3, obtemos que h igual a 2, k igual a 5 e l é igual a 3, que substituídas na equação resultam na expressão x menos 2 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado mais z menos 3 ao quadrado. Agora, para completarmos o lado esquerdo da equação, devemos tomar o valor do raio e elevar ao quadrado. Como o raio é 5, elevado ao quadrado resulta em 25, e assim obtemos a equação canônica ou equação reduzida dessa esfera. A partir dessa equação, podemos então obter a equação geral, procedimento desenvolvido a seguir. No procedimento anterior, obtivemos a equação canônica da esfera. A partir dela é que podemos obter a equação geral. Para isso, desenvolvemos os produtos notáveis da equação. Assim, calculando x menos 2 ao quadrado, obtemos x ao quadrado menos 4x mais 4. Calculando y menos 5 ao quadrado, obtemos y ao quadrado menos 10y mais 25. E calculando z menos 3 ao quadrado, obtemos z ao quadrado menos 6z mais 9. E como na equação geral, no lado direito, podemos deixar igual a zero, reescrevemos o termo 25 no lado esquerdo da equação. Agora, reorganizando esses termos e somando os termos independentes, obtemos a equação geral dessa esfera. Nessa última parte do exercício, vamos fazer o esboço da esfera. O primeiro passo é marcar o centro da esfera no espaço tridimensional. Assim, marcamos o ponto de coordenadas x igual a 2, y igual a 5 e z igual a 3. A partir do centro, marcamos o raio, que é 5, e podemos representar o traço dessa esfera no plano paralelo ao plano xy. Como o raio é 5 e a coordenada y também é 5, podemos observar que a esfera vai passar pelo ponto de coordenadas x igual a 2, y igual a 3 e z igual a 0, ou seja, tocará o plano xz nesse ponto. Acima e abaixo do centro, podemos também contar 5 unidades, que é a medida do raio, determinando assim outros 2 pontos dessa esfera, 2, 5, 8 e 2, 5, menos 2, conseguindo representar o traço da esfera no plano paralelo ao plano YZ e tendo uma visualização da representação gráfica da esfera. E essa é a representação da esfera obtida utilizando-se o GeoGebra.
Neste exercício, vamos trabalhar com a equação do hiperboloide, que pode ser de uma ou duas folhas, e seu eixo pode estar ao longo de um dos eixos coordenados, quando o centro estiver na origem, ou paralelo a um dos eixos coordenados, quando o centro estiver fora da origem. Na equação de um hiperboloide, assim como a do elipsoide, que estudamos anteriormente, as três variáveis possuem termos quadráticos. Mas no elipsoide, os três termos são positivos. Quando um ou dois desses termos são negativos, teremos um hiperboloide. Assim, se na equação um dos termos for negativo, teremos um hiperboloide de uma folha, e o seu eixo é indicado por esse termo que possui sinal negativo. Mas se a equação possuir dois termos com sinal negativo, teremos um hiperboloide de duas folhas, e o seu eixo será indicado pelo termo positivo. Seguindo esse quadro resumo, vamos então escrever a equação dos hiperboloides propostos no exercício. Um hiperboloide de uma folha com eixo ao longo do eixo x tem uma equação com o termo quadrático positivo na variável x. E como o centro é a origem, a equação não tem as translações, ficando na forma menos x ao quadrado dividido por a ao quadrado, mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado, mais z ao quadrado dividido por c ao quadrado igual a 1. Onde substituiremos os valores dos semi-eixos, a igual a 1, b e c iguais a 2, que elevados ao quadrado resultarão na equação menos x ao quadrado mais y ao quadrado dividido por 4, mais z ao quadrado dividido por 4 igual a 1. Agora, para escrevermos a equação de um hiperboloide de uma folha com eixo paralelo ao eixo y, iremos escrever uma equação onde o termo em y é negativo. E como o centro não está na origem, usaremos as translações na equação. As coordenadas do centro são x igual a menos 1, y igual a 2 e z igual a 3. Assim, substituiremos h por menos 1, k por 2 e l por 3. E como os eixos são 1, 2 e 3, obteremos a equação x mais 1 ao quadrado mais menos y menos 2 ao quadrado mais z menos 3 ao quadrado dividido por 9 igual a 1, que é a equação reduzida desse hiperboloide com eixo paralelo ao eixo y. Agora, para um hiperboloide de duas folhas com eixo ao longo do eixo z, escreveremos uma equação onde os termos em x e y serão negativos e não teremos as translações h, k e l na equação, pois o centro é a origem, significando que esses valores são todos zeros. Substituindo, então, o valor dos semi-eixos, obteremos a equação menos x ao quadrado dividido por 4, menos y ao quadrado, mais z ao quadrado dividido por 9, igual a 1. E por último, para um hiperboloide de duas folhas, com eixo paralelo ao eixo x, teremos na equação dois termos negativos, aqueles correspondentes à variável y e z. E como o centro não está na origem, teremos as translações h, k e l na equação, que correspondem às coordenadas do centro, e que nesse caso são 0, 3 e 5. Substituindo também o valor dos semi-eixos, que são 3, 2 e 1, obteremos x ao quadrado dividido por 9, pois h é 0, menos y menos 3 ao quadrado dividido por 4 e menos z menos 5 elevado ao quadrado, que é igual a 1. Neste último exercício que iremos abordar sobre hiperboloide, vamos obter os traços dessa superfície nos planos coordenados.
Iniciemos pelo plano XY, onde nesse caso usamos a variável z igual a zero, que, substituída na equação do hiperboloide, anula o termo z ao quadrado. E assim, obtemos a equação x ao quadrado dividido por 4 menos y ao quadrado dividido por 9 igual a 1, que é a equação de uma hipérbole com centro na origem, pois não há translações nos termos em x e y e o eixo é x. Como o semi-eixo em x é 2 e o eixo é x, observamos que a hipérbole passa em x igual a 2 e x igual a menos 2. Agora, para obtermos o traço da superfície no plano XZ, usamos y igual a zero na equação do hiperboloide, que anula o termo menos y ao quadrado dividido por 9. E assim, obtemos a equação x ao quadrado dividido por 4 mais z ao quadrado igual a 1, que é a equação de uma elipse, pois os dois termos são positivos, com centro na origem e eixo maior sobre o eixo x, pois em x o semi-eixo é 2 e em z o semi-eixo é 1. Assim, no plano XZ, a elipse intercepta o eixo x em x igual a 2 e x igual a menos 2. No eixo z, a elipse intercepta em z igual a 1 e z igual a menos 1. Para obtermos o traço da superfície no plano YZ, usamos x igual a zero na equação do hiperboloide, anulando o termo x ao quadrado dividido por 4. E assim, obtemos a equação menos y ao quadrado dividido por 9 mais z ao quadrado igual a 1, que é a equação de uma hipérbole, pois um dos termos é negativo, com centro na origem e eixo real sobre o eixo z. Como o semi-eixo em z é 1, a hipérbole intercepta o eixo z em z igual a 1 e z igual a menos 1. Com os três traços obtidos, podemos construir a representação geométrica desse hiperboloide de uma folha. Com estes exercícios, abordamos o estudo de outras duas superfícies quádricas, a esfera e o hiperboloide, escrevendo suas equações, obtendo os traços e a representação gráfica. Utilize essa pequena revisão para trabalhar com outros exemplos de esferas e hiperboloides e tenha um bom estudo.